Aqui estamos nós de novo. Eu sou o professor Douglas e a gente vai hoje, agora, terminar esse curso de ética. Se você chegou até aqui, você já viu muita coisa de ética. Já vimos a diferença conceitual entre ética, moral, valor moral. Já vimos aí como que a ética se dimensiona, né, a dimensão da ética dentro do campo da social, entre o indivíduo e o particular. Falamos um pouquinho aí sobre a relação de ética, moral e direito. Depois iniciamos essa parte bacana, que é a parte de história da ética, né? Começamos lá em ética e mitologia, sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, fomos para a ética cristã. Aula passada iniciamos a ética moderna e hoje vamos terminar a moderna aí e beirar a contemporânea, já que quando a gente fala do autor que a gente vai falar hoje, a gente fala de praticamente toda a grande ética que a gente tem até hoje, né? Estamos falando de Immanuel Kant, um cara fantástico. É através desse cara que a gente chegou a ideia que a gente tem hoje de ética. Ele é o grande filósofo da ética contemporânea. Ele é o cara, o divisor de águas, responsáveis por instituições como a ONU, é um dos idealizadores da ONU, né, da Unesco. É um dos caras que, de certa maneira, trouxe uma dimensão prática que a gente conhece como regras deontológicas, né? A ética deontológica é uma invenção de Kant. Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, para a gente já ir para o Kant, tá? E com o Kant conseguir encerrar a nossa aula de hoje aqui, né? Então a gente viu na aula passada que a gente está num período da história da filosofia onde vai ser resgatado, ó, pensamento grego, tá? O pensamento grego está sendo resgatado nessa época para que através desse resgate chamado renascimento, o renascimento da cultura grega e romana, a cultura clássica, também se resgate a valorização do homem, não mais do transcendente. E a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco sobre isso, né? Essa ética que a gente está vendo agora, a ética moderna, é uma ética antropocêntrica, cara. É uma ética aqui, ó, antropocêntrica, tá? Uma ética que coloca o homem como centro do universo, onde tudo, de certa maneira, gira em torno do homem. É aí que nasceu o humanismo, tá? O humanismo, como ele vem até hoje, direitos humanos, tudo vai nascer nessa época, no Renascimento. Uma época, como eu falei na aula passada, onde a razão vai ser a mola condutora da ética e há uma contestação muito grande. A época medieval, a igreja, essa época medieval vai se tornar injustamente com o nome de Idade das Trevas, né? Mas vamos lá. Ética moderna, a gente viu na aula passada que ela se divide em ética consequencialista e ética deontológica. As consequencialistas são medidas pelas consequências. Como que eu sei se uma coisa é ética? A gente tem aqui aqueles dois exemplos, ó, o pragmatismo e o utilitarismo que a gente viu. Como que a gente sabe que uma coisa é ética? Pela consequência. Se a consequência é boa, foi ético. Se a consequência traz felicidade para todo mundo, para a maioria, é ético. E assim vai. É uma ética ligada a resultados, tá? Quando que é ético? Quando se tem um resultado ético. O primeiro grande filósofo da ética consequencialista foi Maquiavel, né? Você lembra de Maquiavel aqui? A gente falou Maquiavel com a ideia dele de que os fins justificam os meios, né? Os fins justificam os meios. A gente tem que entender que a melhor conduta é aquela que leva ao melhor resultado, o resultado que nós almejamos. E aí Maquiavel, a gente viu que apesar da ideia ética dele ser uma ideia extremamente interessante e tudo, ele peca em algumas coisas. A ideia ética do pragmatismo é uma ideia que acaba coisificando o ser humano, já que eu posso matar um número de seres humanos para conseguir salvar um outro número maior, né? Essa coisa pragmática, ela acaba sendo, na prática, né, acaba parecendo que é uma ética extremamente
às vezes até cruel mesmo, né? Uma ética meio desumana, então ela deixa de ser ética. É uma crítica que se pode fazer ao pensamento pragmático. Para tentar humanizar um pouco isso, a gente viu na aula passada que veio aí o utilitarismo. O utilitarismo busca a felicidade da maioria, tá? E como que ele vai conseguir essa felicidade da maioria? É parecido com o pragmatismo. A grande diferença é que há uma responsabilidade social um pouco maior, aonde no utilitarismo se vai pensar no prazer e na dor. A gente tem que achar sempre soluções que não causam dor, tá? E se causarem dor, essa dor tem que ser por número menor de pessoas, né? Numa guerra, numa situação política, não causar dor a seus semelhantes, né? De alguma maneira buscar que a gente consiga dar prazer e felicidade para a maioria. E aí o John Stuart Mill, que é o grande filósofo do utilitarismo, é o cara que vai dizer que a ética utilitarista ela tem que ter uma responsabilidade social, tá implícito, tá? As ações corretas, na medida em que tendem, as ações são éticas, são corretas na medida que elas promovem a felicidade, e elas são erradas na medida em que tendem a promover o reverso da felicidade, a tristeza. Para John Stuart Mill, para esse cara aí, ó, quanto mais aquela ação levar à felicidade da maioria, mais essa ação é ética, tá? Como que eu sei? Vamos lá. Eu tô num dilema ético aí, tô perante uma situação, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Como que eu sei qual que é mais ético? Eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar então o quê? Vamos ver, eu posso parar para pensar e analisar qual o resultado. Se eu fizer isso, vai causar dor para o número de pessoas. Se eu fizer aquilo, vai causar bem-estar para mim, para o maior número de pessoas. Então, essa que é a ação ética. Basicamente é isso, em poucas palavras, o utilitarismo. E a gente viu aí Rousseau, que é um brinde aqui, Rousseau é a ética do coração. A ideia é que, na verdade, não é a razão. Para o Rousseau não é a razão, não é a racionalidade que leva a gente a ser ético, né? Rousseau uma curva fora da linha aqui. Rousseau vai dizer não é a racionalidade. O que faz nós sermos pessoas éticas é o coração. Ele acredita numa ética que venha do coração, ou seja, que venha da parte emocional, da compaixão. E para ele, todo ser humano é bom por natureza, mas a sociedade acaba corrompendo. Vem do Rousseau essa ideia de que ninguém nasce bandido, tá? Ninguém nasce bandido, todos nós gostaríamos de ter o mínimo, né? Se aquela criança tivesse o mínimo, um pai, uma mãe, uma casa, né, comida, se tivesse o amor dos pais, dificilmente ela cairia no crime e assim vai. Essa ideia de que na verdade nós somos éticos por natureza, porque nós gostamos de fazer o bem. Por que a gente faz o mal? Porque de certa maneira a sociedade tem valores errados, né? Em algum momento o ser humano, por alguma escassez, algum problema, ele acabou criando um sistema social que é extremamente egocêntrico, extremamente egoísta, e hoje a gente está corrompido por esse sistema. Mas se a gente olhar dentro do nosso coração, a gente vai perceber que a ética é natural ao homem. A ideia de Rousseau é a ideia muito parecida com aquela ideia de algum amigo que você tem aí, ó, que sempre diz, eu falei disso na aula passada, né? Que sempre está falando, olha, as pessoas não são más, elas só estão perdidas, as pessoas não são más. Dá uma chance, todo mundo pode. Essa ideia é uma ideia russoniana, beleza? Agora a gente vai ver a ideia do Kant, a ética do dever de Kant, tá? A ética do dever kantiana, ela é, de certa maneira, a ética mais completa, tá? Ela é a ética, de certa maneira, mais eficaz e mais usada hoje em dia, tá? Não há o mínimo receio em dizer isso, que ela é a mais eficaz, né? O sistema judiciário vai muito por ela. E essa ética do dever, ela não é tão fácil de entender. Você só vai entender a ética, de verdade, o Kant não é um filósofo fácil de entender. Você só vai entender essa ética se você entender todas as outras que a gente viu até agora.
Por isso que a gente deixa para o final, tá? E eu vou fazer uma revisãozinha aqui para você pegar a coisa. Eu vou fazer através das críticas de Kant. Revisão desde a ética grega, rapidinho, através das críticas, porque o Kant vai falar o que tem de errado em cada ética para poder criar dele. Lembra que ética é o quê? Ética é o estudo dos valores que estão por trás das ações humanas. Quais são os valores corretos, né? Ética do dever. Na ética deontológica, lembra que a palavra deonto significa dever, tá? Significa dever. Então, a ética deontológica, as regras deontológicas são regras que você tem que fazer pelo simples motivo porque você tem que fazer. É um dever fazer. Faz parte, você tem que fazer. Tá? Faz parte de um dever do seu trabalho, entende? Então, deonto vem de dever. Ah, mas se eu fizer isso, talvez tal meu colega não vai ficar feliz. Mas você não tem que ser utilitarista. Você tem que fazer o que tem que fazer. Entende? Dever, deontologia, deontológica, regra deontológica. A forma da ação moral é colocada a priori, tá? Então, na regra deontológica, a consequência, não é a consequência que tem que medir a minha ação. O que tem que medir a minha ação? O dever, o que é correto, o que a razão me diz. Eu vou dar vários exemplos para você entender isso, mas já para me dar um que eu vou reforçar o exemplo que eu acabei de dar. Você está no seu trabalho, você viu que um colega seu, amigão, os seus colegas todos estão fazendo alguma coisa ilícita lá, estão, sei lá, estão desviando uma verba, estão fazendo alguma coisa, é seu dever denunciar. Não importa se, mas é porque se eu fizer isso, eu vou causar dor para a maioria das pessoas aqui. Entende? Mas você não pode ser utilitarista nisso. Você não pode querer agradar a maioria. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é um dever. A diferença, você tem que fazer porque você tem que fazer, mas o resultado não vai ser muito bom porque talvez meus colegas vão ficar sem emprego e tal, mas você não tem que estar preocupado com o resultado para ser ético. Você tem que fazer o que você tem que fazer, beleza? Entendeu aí? Porque que não é a finalidade, não é a consequência que molda, não é a consequência que diz o que você tem que fazer, é a sua ação, tá? Uma forma boa de ação é aquela em que a motivação da ação é universalizável. Como assim? Como que eu sei que uma coisa é ética? Para a deontologia? Simples, cara. Faz disso uma lei universal. Como assim, professor? Vamos lá. Roubar. Roubar é certo ou errado? Professor, claro que é errado. Como que eu sei que roubar é antiético? Porque se eu fizer uma lei obrigando todos a roubarem, o que você acha que vai acontecer? Bom, não vai ser nem bom para você, nem para mim, não faz sentido essa lei. A lei justamente proíbe. Então a lei que diz que roubar é errado, ela é ética, é uma lei ética. Por quê? Porque o valor que está por trás dessa lei pode ser universalizado. Eu posso criar uma lei no mundo inteiro onde roubar é errado? Claro, até existe, né? Essa noção, acho que existe em todo lugar. Roubar é errado, pelo menos em todos os países conhecidos aí. Então é ético, tá? Se eu posso universalizar, sabe aquela pessoa que diz assim, mentir. Mentira não tem problema, não tem problema. De vez em quando, e se eu pegar e obrigar todo mundo a mentir, seria bom? Não, então mentir é antiético, você está entendendo? Tenta fazer uma lei universal. Se essa lei universal rola, é porque é ético. Se não rola, é porque não é ético. É assim que você vai descobrir segundo a regra deontológica. Se toda vez que as pessoas no seu trabalho estão desviando dinheiro, as outras pessoas denunciassem. Toda vez que no serviço público um grupo de pessoas começa a desviar, praticar corrupção, desviar dinheiro, o outro grupo vai e denuncia isso. Seria bom para todo mundo? Acho que sim, né? A corrupção ia acabar. Então é isso que você tem que fazer. É isso que todo mundo deveria fazer.
Beleza? É assim que você sabe se uma coisa é ética ou não. Não é na consequência dela, mas é na motivação. É quase uma regra da intenção. É a intenção também que vale aqui, tá? A regra deontológica, vamos falar um pouquinho dela para ficar mais claro, tá? Regra deontológica. Primeiro, ela vai dizer, né? O Kant vai dizer, estamos falando de Kant agora. O Kant, esse filósofo que criou a questão das regras deontológicas, ele vai dizer o seguinte, ó. Não existe bondade natural. Olha, o Kant, ele vai dizer assim que o Rousseau tá muito errado com aquela ideia de que, não, porque o homem é bom por natureza, o homem é ético por natureza. O Kant vai dizer, meu amigo, se o homem fosse ético por natureza, a gente nem precisaria estudar ética, você concorda comigo? A gente simplesmente, o mundo ia ser maravilhoso. Então não, o homem não é ético por natureza. Na verdade é o contrário, tá? Quase sempre você tem que, a gente vai falar sobre isso, você tem que ir contra na sua natureza para ser ético, né? Seres morais e naturais, mas apesar de nossa natureza não ser ética naturalmente, como assim a natureza não é ética? Cara, você tá andando aí, você tá sem grana, velho. E aí você tá andando na rua, de repente você olha pro chão ali, ó, e você viu, cara, cinquentão. Você vai lá, pega esses 50 reais, mete no bolso e vai embora. Bom, isso é ético ou antiético? Imagina o seguinte, você vai falar para mim, achado não é roubado, professor. Achado não é roubado? Imagine que se todo mundo não pegasse o dinheiro que encontra na rua. Quando você perde 50 reais, o trabalho, vamos dizer, da porta do seu trabalho até o seu carro, você perdeu 50 reais. O que você faz? Qual que é o natural? Não é você voltar procurando? Então, se todo mundo que vê esse dinheiro no chão não pegasse porque sabia que aquilo não é dele, né? É de alguém, esse alguém pode voltar a pegar. Seria bom para todo mundo? Sim, porque aí as pessoas achariam o dinheiro que elas perderam. Logo, o certo, o ético a se fazer é não pegar. Tanto é o ético a não fazer, o ético é não pegar, que muitas vezes as pessoas falam, não tem nenhum problema. Só que elas vão ali, ó, pisam em cima, não falam nada, pega rapidinho, bota no bolso e sai. Bom, meu amigo, se a sua atitude já está mostrando que você sabe que tem algum problema aí. O que eu quero que você entenda é o seguinte, qual que é a nossa natureza? Você achou cinquentão, você estava sem grana. A sua natureza é o quê? Você vai lá, pega, e aí vem um velhinho lá, um cara fala assim, opa, é meu, isso aí acabou de cair. E aí você devolve assim, ó, a sua natureza fala, ai cara, pô, a minha natureza fala, cara, eu queria esses 50 reais pra mim, velho. Só que não é a sua natureza que você tem que seguir. Você tem que seguir o que é o correto a ser feito. Então você vai devolver os 50 reais pro cara ali. Mas às vezes é mentira dele, aí é um problema ético dele, não seu. O que eu quero que você entenda é que não é seguindo a nossa natureza que a gente vai ser ético. Para deontologia a gente tem que estar além da natureza. A nossa natureza muitas vezes nos aprisiona, tá? Mas assim, a gente não tem que seguir a natureza. Mas a gente não é só um ser natural, a gente também é um ser moral. Como assim, professor? A gente é um ser racional que pode escolher e saber o que é certo. E aí a gente tem que ir pela escolha moral e não natural. Beleza? Vale pelo princípio da ação e não pelo resultado. Vale pelo princípio da ação e não pelo resultado. Antes de eu continuar aqui, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer um corte agora. Vamos fazer primeiro a recapitulação e aí eu volto para falar disso aqui. Vamos primeiro falar das críticas que o Kant fez a todas as éticas antes dele, tá? O Kant vai fazer uma crítica a cada uma das éticas que a gente estudou aqui. Todas elas. Bom, primeiro, só pela imagem você já sabe que aqui nós temos a ética grega, a ética deontológica, beleza? A ética de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. E o Kant vai dizer que essa ética tem vários problemas, cara. A ética de Aristóteles, não sei se você lembra, a ética da busca da felicidade, da virtude, do meio termo, da ideia de que você nasce com potências dentro de você e quando você exerce essa potência, que seguindo a sua própria natureza, você vai ser ético, tá? Essa ideia
grega que a gente trabalhou aqui é uma ideia que é baseada na ideia da época dos gregos de que o universo ele é um todo organizado, ele é uma máquina perfeita e vamos dizer assim, você vai ser ético quando você encaixar no universo. Quando você encaixar no universo, você encontrou seu lugar, você vai ser feliz, você vai ser ético, tudo caminha para isso. Beleza? Só que a primeira coisa que o Kant vai dizer, ele está lá no século XIX, muito depois da Grécia, né? O Kant vai dizer, bom, os gregos estão errados. Primeiro porque o cosmos, o universo não é ordenado, não é como a gente imagina, tá? O cosmos, o universo não é ordem. Não está tudo organizadinho. Então falar, a gente vai se organizar com o universo. Não, não é bem assim. Os gregos estão errados nesse ponto, tá? Outra coisa que os gregos estão errados, segundo Kant, nossa natureza de desejos não nos leva à felicidade, eudaimonia, felicidade. A sua natureza, isso aqui o Kant vai pegar do cristianismo. Ele vai dizer, os gregos estão errados, cara. Aristóteles vai dizer que quanto mais você seguir a sua natureza, mais feliz você vai ser. O Kant vai dizer de maneira nenhuma, cara. Para analisar, né? Você vai seguir a sua natureza. Sua natureza é uma natureza de glutão. Você gosta de comer, mas é muito. Você já está com mais de 100 quilos, mais 100 quilos, vai para 130, começa a ser obeso, aquilo tira a sua saúde. E o que você gosta, né? A sua natureza é de glutão, a sua natureza é de comer. Se você seguir e fazer a vontade da sua natureza, você vai ser feliz com isso? Dificilmente, meu amigo. Essa felicidade aí, não vai durar muito não, porque as doenças, a dificuldade de locomoção vai começar a pesar, entendeu? Não seguir a sua natureza. Um alcoólatra segue a natureza de alcoólatra e ele não vai ser feliz por isso, né? Se você seguir a sua natureza, isso não é sinônimo que o resultado vai ser a felicidade. É disso que a gente está falando, beleza? A ética é ir contra a natureza. Ética para Kant é ir contra a natureza. Como assim? A sua natureza lá, achou aquele cinquentão lá, a sua natureza é querer pegar esses 50 reais para você. A ética é dizer, não, eu tenho que fazer o que é ético, não o que a minha natureza diz. A minha natureza diz, fica dormindo hoje, não vai para o trabalho não. A ética diz, vence isso e vai para o trabalho. Você está recebendo, você é funcionário público, você tem que ir. Você está entendendo? A ética não é seguir a nossa natureza. Essas são as críticas que o Kant vai fazer ao pensamento grego, tá? Então os gregos estão errados em achar que a nossa natureza é ética, estão errados em achar que seguir a nossa natureza nos leva à felicidade, e eles não estão percebendo que ética é ir contra a natureza. Ética cristã. O Kant vai fazer algumas críticas à ética cristã. Primeira crítica, é uma ética que mais parece uma moral. O cristianismo, ele é muito fixo, ele tem os 10 mandamentos e não tem como remediar. O Kant, ele era cristão, mas ele vai dizer, meu amigo, complicado isso aí, porque vamos ser sinceros, as regras estão muito presas e a vida prática não está assim. Então a vida prática ela é mais complicada, mais complexa. Não dá para você basear em 10 regras como os 10 mandamentos. A ética não pode ser uma moral, ou seja, ela não pode ser um conjunto de hábitos, normas e costumes. A ética tem que ser uma reflexão perene, total, assim, universal, e que não pare nunca de refletir. Ela não pode pegar uma regra e dizer, não pode, essa regra é assim, acabou. Não, a ética tem que sempre se repensar. Nesse sentido, a ética cristã, ela é muito moral e pouca ética, tá? Não sei se você está entendendo, lembra do conceito de moral lá. Como acessar a Deus? A ética cristã é uma ética baseada em Deus. E o Kant, apesar de ser cristão, ele vai dizer assim, cara, como que você vai basear a ética, as regras éticas em Deus? É complicado, porque para analisar. Eu, por acaso, sou um cara que, sou um terrorista, um cara religioso que acredita que tem que matar os infiéis e tal. E eu chego aqui, num ambiente cheio de gente e me explodo, né? E mato um monte de gente. Gravo um vídeo dizendo que quem mandou eu fazer isso foi Deus. Que Deus que pediu para mim fazer isso. Beleza, a gente sabe que isso não faz o menor sentido. Mas como que você prova que ele está errado? Como que você realmente sabe? Como que você vai provar com certeza que Deus não falou com ele?
Você não sabe. Você está entendendo? O Kant vai dizer como que você vai fazer para colocar... Você colocou Deus como última instância aí do seu pensamento, da sua ideia. E como que você vai fazer para, de alguma maneira, provar que aquela pessoa está certa ou errada? Como